GZ Podcast Grasmec. Olá, estamos iniciando mais um episódio do GZ Podcast, o podcast da Grasmec, Indústria de Máquinas Agrícolas. E hoje o convidado é o Rodrigo Godoy Finger. Rodrigo é engenheiro civil e sócio-diretor da empresa Multiplas. Rodrigo, muito obrigado aí pela presença, né, no nosso podcast, por ter aceito o nosso convite. E eu te pergunto assim, te deixo aqui para tu se apresentar, né? E te pergunto assim, engenheiro civil e Multiplas é um pouco diferente, né? Esses ramos, assim. Então, se tu puder já também falar para nós assim por que tu saiu de um ramo e indo para outro, já vamos emendar duas perguntas assim logo de cara. Claro, bom dia Emerson, bom dia pessoal que está nos assistindo, que está nos escutando. E é uma honra estar aqui conversando com você essa manhã, né? E é um pouco curioso, né? Eu sou, que nem você disse, sou engenheiro civil. Eu fiquei um tempo, vou falar um pouquinho da minha trajetória para poder entender os conceitos, mas eu era engenheiro de montagem de obras, e principalmente de obras grandes de estrutura metálica. Eu fazia shoppings, terminais portuários, oficina de locomotiva de trem, ficava viajando o Brasil aí, fazendo essas obras. E eu sempre quis ter o meu negócio próprio, né? Empreender, né? nesse Brasilzão. E com isso, quando eu achei que chegou o momento, voltei para a nossa cidade, que é Nametoque, e acabou surgindo uma oportunidade de ver uma fábrica que estava com os equipamentos à venda, né? Não conhecia o ramo de rotomoldagem, e achei pertinente ir lá olhar como é que funciona essas instalações. E é bem curioso porque chegando lá eu vi as máquinas em operação e tudo mais, não conhecendo o processo, e como se diz, brilhou os olhos, né? A possibilidade de poder fabricar algum produto que o que eu sonhasse com um produto de plástico eu poderia desenvolver e produzir esse produto. O lado engenheiro, vamos dizer assim, ficou mais acentuado, né? Então, apesar de ser, eu sou engenheiro civil, muita base de processos, por ser física pura, né? E base de projetos, os conceitos se mantiveram os mesmos, né? Claro, tive que aprender a projetar em mecânica, alguns conceitos de mecânica, tive que ir atrás e estudar sobre isso, mas o conceito inicial já existia ali. Então, quando eu vi aquilo, me brilhou assim, eu vou apostar nesse modelo de negócio. Essa ideia aí. Fiz planos de negócio, de outros negócios anteriormente, e sempre existia alguma dificuldade, alguma barreira, não ocorreu esse brilho, né? Uhum. E no momento que eu vi, brilhou os olhos, fiz esse plano e trouxe a fábrica para cá, a gente começou a operar, que está na cidade de Lagoa dos Três Cantos, a Multiplas. A gente iniciou ela em 2018, então faz 5 anos, né, que estamos operando. Pertinho do Nametoque, né, para quem não conhece, ela dá uns quantos quilômetros aqui? Dá 15 quilômetros de Nametoque. Então, apesar de ser natural daqui, a gente optou por instalar nossas instalações em Lagoa dos Três Cantos, que fomos muito bem recebidos lá. Então, a gente já começou em 2 linhas, né, quando a gente instalou. A linha de produtos próprios, que seria focado na pecuária, onde já existia um ou outro produto, como bebedouro, algum coxo para gado, e outra linha que seria a terceirização para indústrias, né? Indústrias ou para alguma peça em série para fornecimento para terceiros, né? É interessante que na linha de pecuária nós somos pioneiros no Brasil nos bebedouros de polietileno para confinamento, para a pasto, né? Sistema rotalíneo. Então a gente já começou com uma linha nova, vamos dizer assim, que não era tão divulgada no Brasil. Então, não conheço nenhum produto que foi feito antes de nós, né? Antes dessa fábrica já existia um ou outro produto. Então, a gente
com o tempo, nesses 5 anos, a gente foi sempre renovando e tudo mais, né? Tivemos muita dificuldade, é muito legal, né, em fechar esse ciclo de 5 anos, né, que, como todo mundo sabe, a maioria das empresas não duram mais de um ano, 2 anos, né? E hoje, a gente mais maduros, a gente já consegue entender o porquê disso, né? Uma das principais dificuldades que nós tivemos no empreendedorismo aqui foi a questão que, quando está no começo, não tem crédito para nada, compra de matéria-prima, compra de insumos, ninguém faz parcelado, vamos dizer assim, tudo ou é à vista, sem prazos, e os clientes, geralmente, a gente vende parcelado, né? Então, querendo pagar depois e ver o produto também, né? Como é uma empresa nova, fica mais difícil receber adiantado, né? Exatamente. Então, até o primeiro ano, o pessoal é bem rígido, então tem que ter um capital de giro muito grande para conseguir ter fôlego, né, para ter continuidade, porque além disso também tem que ter mão de obra, tem que ser contratado mão de obra, tem que ter controles, tem que ter sistemas, né? Então, da indústria, o investimento é anterior. Primeiro a gente investe nas maquinários, que nem você diz, né, para lançar um produto para ver se vai dar certo, né? Então, tem alguns produtos que a gente lançou que não seguiram, outros acertamos, né? Então, é um processo bem interessante, assim, né? E assim, Rodrigo, voltando só um pouco ali para o início, né, tu sentia aquela vontade de empreender, eu acho que pelo teu modelo de trabalho antes em engenharia civil, que tu viajava muito, como tu comentou, então também não parava mais em casa, quem sabe dar uma descansada, ficar mais, né, pela região. Mas e aquele medo de começar algo novo, assim, como é que tu... Acho legal porque tu é um cara novo, que está começando, né, começou uma empresa nova, vai estar há 5 anos no mercado, já está fazendo sucesso. Então, se tu puder falar um pouco desse início, assim, a vontade de desistir diária, ela existe, ela é fácil, porque a galera vai ver pronto agora, acho que é fácil, né? Mas se tu puder contar um pouco desse teu início mesmo ali, eu acho que fica bem interessante para o pessoal entender. São ciclos, né? Agora a gente entende na pele mesmo como é que é esses ciclos. Tem momentos de euforia e tem momentos de decepção, né? E principalmente algumas situações que inesperadas do dia a dia, né? Então, por mais às vezes que tu tente fazer tudo corretamente, lançar num procedimento, sempre acontece algum imprevisto que pode ocorrer, né? Nós temos muito orgulho que temos muitos funcionários que começaram conosco desde o começo da empresa. Então, eles estão conosco até hoje, que vamos dizer assim, seria... Toda essa integração virou o cerne da empresa, né? Então, que conseguiu entender o nosso negócio e direcionar na mesma direção. Isso foi muito importante. Então, facilitou um monte, porque pelo crescimento que a gente foi tendo junto, a empresa foi crescendo junto com a equipe que está ali, né? Mas o que a gente teve muito ajuda, a gente entrou logo no começo pelo Sebrae. Tá? Sim. Então, o Sebrae nos ajudou muito. Eu recomendo até para quem está começando, até para começar a fazer um plano de negócios, entender como é que funciona, coisas que a gente não aprende na faculdade, né? E a gente não aprende a empreender na faculdade, não sabe o que considerar num plano de negócios. E tanto que nos outros negócios que eu analisei, fazendo esses planos, não toquei adiante, né? Sim. E assim a gente fez e viu o futuro. Então, isso facilitou um monte, tanto que, porque sabia onde buscar, onde surgia a dificuldade. Se estou com uma dificuldade em custos, conversa com o Sebrae, ele vai te dar Eles te deram um apoio, uma assessoria nesse sentido. Precisava de um apoio em marketing, eles te davam uma assessoria. Pelo menos tu sabia a base, sabia como buscar e o que estudar, né, para seguir adiante. E também com isso, nós, com 9 meses de empresa, já estávamos na Expo Direto para mostrar os nossos produtos. E logo depois, 1 ano e pouco, nós já estávamos também na Expo Inter. Junto com o Sebrae. Junto com o Sebrae. Então, isso também nos alavancou muito rápido, junto com os clientes, pois a gente sabe a dificuldade que é entrar nas feiras, os custos, né? Então, a gente conseguiu ter uma temperatura, se o produto era bom, se o pessoal gostava, se não gostava, o que estava errado, o que estava certo, né? Uma pesquisa de mercado, Uma pesquisa de mercado, e já estávamos no fluxo, né? Então,
como era produto novo, a gente não tinha base, por exemplo, de concorrentes ou de dados de vendas. Foi mais mostrando e tirando o feedback dos clientes, né? Então, esse apoio do Sebrae foi muito importante para nós, tá? E a equipe estar junto e o apoio dos amigos, dos fornecedores, dos clientes, que às vezes a gente chegava numa situação complicada, estamos numa situação e sempre tivemos esse apoio. Então, às vezes, tivemos todo esse esforço aqui, estamos há 2 anos, por exemplo, e agora desistir com todo o apoio que tivemos, não era um ingrediente a mais, um combustível a mais para continuarmos e seguirmos, né, nessa caminhada aí. Tem que ter resiliência, né? Bastante, tem que acreditar também no negócio, né? Tem que acreditar que as fases ruins também às vezes passam, as boas passam também, então nós temos que estar preparados, né? Existem, principalmente no Brasil, é muito sensível, né? Às vezes a safra, né? Às vezes a chuva, às vezes questões políticas, econômicas, então tem que ficar atento todo momento. Sim. Né? Sempre tem que estar preparado para alguma coisa nova aí que está por vir e te pegar de surpresa, né? Exatamente. Tanto para o bom quanto para o ruim, né? Eu acredito que isso aconteça aqui com nós, também acontece muito, né? A gente já tem uma caminhada mais longa aí, que vocês já estamos na 2ª geração da empresa, mas não adianta, é mercado, é agricultura, a gente entende bem como é que é. Outra parte muito importante da dificuldade é que, como eu não conhecia o processo, nós tivemos que começar... eu ia te perguntar, é um processo diferente? Começar do zero. Então, nós tivemos... Teoricamente, tu olha um processo novo, tu entende a base e acha que está... já sabe, né? E, na verdade, tem muitos problemas, tu vai se aprofundando, como em qualquer assunto, tu vai se aprofundando nos temas e vai surgindo os problemas, as dificuldades. Então, tu vai se especializando nos processos. E até tu amadurecer essa especialização leva tempo e erra muito, né? Então, a gente não teve nunca medo de errar. Então, a gente foi aprimorando cada vez mais. É um processo que não tem muita... tu não consegue fazer uma faculdade desses processos, né? Sim. Então, tu não consegue pegar assim, hoje vou me especializar. Então, é muita tentativa e erro, né? Hoje, o que a gente consegue buscar fora de alguma assessoria, algum curso, alguma coisa a gente faz, mas no começo a gente sabe que é mais difícil, né? Então, isso foi uma barreira que a gente conseguiu passar, que foi muito difícil. Então, se você às vezes quer abrir um negócio fora da sua área, tu tem que entender, pode dar certo, mas com certeza eu teria muito menos dificuldade, iria sofrer muito menos se eu tivesse aberto um negócio na área da engenharia civil, do que um novo negócio numa outra área, por exemplo, que foi a rotomoldagem. Então, tu tem que entender que vai ter essa dificuldade a mais que tu tem que planejar no meio do negócio, né? Tem que sempre se atualizando também, né? E começar, acho que é algo assim, né? Fora, eu lembro que quando tu começou ali, que tu realmente estava dentro desse mundo da engenharia civil, né? Tu trabalhava um monte aí construindo shoppings e enfim. Então, eu lembro quando tu chegou e pensou, não, vou fazer a Multiplas, vou entrar na linha de rotomoldados, assim. Eu disse, nossa, é ter coragem, porque é algo totalmente fora, né, do teu conhecimento ali como engenheiro civil. Então, eu acho que essa tua insistência, essa tua resiliência, assim, tipo, não fazer dar certo, eu acho que isso contou, acho que foi 80%, né? Outra parte que é agora mais maduros, né? Vamos dizer assim, com a empresa já madura, com processos bem definidos, a gente investindo mais em controles, procedimentos, qualidade. E uma das principais dificuldades minhas é dividir o Rodrigo, separar do Rodrigo engenheiro para Rodrigo empresário. Sim. Entendeu? Como a gente sempre foi a base de engenharia, tem as facilidades que a gente sempre tem a questão de gestão, né? Muito forte na engenharia, desenvolvimento de produtos, controle operacional, fabril,
mas na parte empresarial, que é totalmente diferente, questão de impostos, financeiras, comercial, né, que isso é uma crítica que a gente tem a esse segmento, né, como a gente é muito forte em gestão e procedimentos, na parte comercial geralmente acaba tendo um pouco de dificuldade. Fica muito mais técnico, né, acaba falando mais dos problemas do que das vantagens, né, e essa dificuldade de separar o profissional, engenheiro e empresário é uma barreira, entendeu? Então, já estamos numa fase que já tem que pensar diferente e a gente acaba ficando muito operacional na engenharia ainda, né? Então, essa é uma dificuldade grande, porque seja a profissão que você tiver, né? A profissão de empresário é diferente, é a mesma coisa que às vezes tem uma profissão, o cara vira político, né? Sim. Ele não agora é uma nova profissão, né? Não vai fazer as mesmas atribuições, é diferente, muda tudo, tu tem outras responsabilidades, né? Então, é mágica essa ideia, que eu posso fazer o produto, mas em questão de mercado, para quem que vai vender, quem que vai comprar, como vai vender, como vai precificar, fiz lá, ficou lindo, mas daí ficou inviável para o mercado. Então todas essas questões técnicas acabam pesando bastante, né? E o Sebrae então te ajudou um monte nisso. E falando um pouco do teu comercial, então, isso que tu teve mais dificuldade, acredito, como é que tu foi estruturando ele e como ele está hoje, assim, quais são teus canais de venda, teu marketing e teu comercial, né? Como ele está hoje? Nós chegamos numa fase, 5 anos para cá, então nós já somos uma empresa um pouco mais nova. Então, nós iniciamos com os bebedouros, principalmente no Mercado Livre, né? Então, a gente começou no e-commerce. Nossa venda, basicamente, era online. Aí depois que a gente foi para questões de revendas, né, revendedores... Fez um caminho meio contrário das indústrias... contrário das indústrias tradicionais. Porque primeiro nós estávamos testando se o pessoal iria comprar e tudo mais, se iam gostar. Tendo feedback bom, a gente começou a procurar... Na realidade, as revendas começaram a nos procurar para vender nosso produto. Começaram a enxergar o produto, né? Isso, é um produto legal e tal. Então, foi que nem você disse, ao contrário, né? Então, primeiro, a gente nasceu no e-commerce para depois ir para o físico. Então, e logo depois já veio a pandemia também. Sim. Então, impulsionou isso. Então, a abordagem era um pouco diferente. Então, quando a gente foi oferecer para algumas revendas, ele já deixava bem claro que existia, às vezes, no Mercado Livre, alguma coisa, mas também tem algumas vantagens, né, dos nossos produtos. Então, umas questões comerciais, assim, de conceitos, que a gente está cada vez mais maduros nessa parte também. Então, que hoje seria um conceito mais moderno, né, híbrido, vamos dizer assim, tendo os dois canais, que chegamos num ponto que não tem mais volta, vai ter que ter... começou ali, né? A parte só do e-commerce é ruim, e a parte só de revendas também talvez não seja o ideal. O teu produto ali não... São produtos de menores valores agregados, né? Muitos de sazonalidade, além dos bebedouros, por exemplo, eu tenho bebedouro, pipas para vinho, que é só para a safra da uva, né? Quando for fazer o vinho. Então, só vai vender uma vez por ano, né? Então, tem essas diferenças, né? Então, só para me entender, a tua venda online é Mercado Livre, ou tu tem site? Como é que essa parte também está estruturada? Temos site, né? Instagram, Facebook, vendemos no Shopee, vendemos no Mercado Livre. Mas, basicamente, a nossa conversa, o pessoal ainda é bastante pelo WhatsApp, né? Como é um cliente que gosta mais ainda do contato, né? Tem a venda online no site, mas muitas vezes o pessoal fala, estou no site, né? E gostaria de comprar um bebedor de 1.000 litros, por exemplo, né? Então, essa é uma parte, e tem a outra, que é a questão das indústrias, né? Que eu ia te perguntar, e o serviço, como é que tu colocou dentro disso? Os serviços ainda a gente está estruturando, ainda fica muito na minha parte operacional por ser um produto mais técnico. Sim. Né? Então, daí quando entra em peças mais técnicas, então precisa, na verdade, de uma análise mais de engenharia, né? Só para
pessoal entender também que não conhece, que tu tem que fazer todo um processo, um projeto junto com a indústria, né? Para fazer o produto. Geralmente a indústria tem um pré-projeto, a gente desenvolve junto os projetos, né? Até para transformar do aço para o plástico, ou se é um produto novo, né? Já fazer de uma forma que pode ser moldada, porque a maioria do plástico que nós utilizamos é o polietileno, né? E assim como o aço, tem diversos polietilenos diferentes. Mas uma das grandes vantagens, que também foi um impulsionador quando eu comecei, que abriu os olhos, é que é um produto, na sua grande maioria, é sustentável. O que quer dizer isso? Se o agricultor lá tem uma peça, a gente consegue reciclar essa peça, né? Na grande maioria dos polietilenos. Tem alguns específicos que não. Mas esses mais usuais na agricultura, os mais comuns, são recicláveis, então pode ser reaproveitado, né? Então não vai poluir, vamos dizer assim, né? Vai diminuir essa incidência. Então isso é muito interessante, além de ser um produto maleável e muito durável, né? Que tem proteção UV, né? Dependendo do uso, bem grande contra os raios ultravioleta. Então a degradação dela é mais demorada, né? Então todas essas características são muito interessantes para a indústria, né? Diminuir peso da peça, vai menos ferro, menos aço, menos estrutura. Então essa menos ideia... processo para fabricar, né? Isso também que pesa bastante na hora de fazer. Isso, a pintura, não precisa pintar a peça, ela já sai na cor desejada. Então, na verdade, nesse caso, o plástico é benéfico em todo o processo da maquinária. Então, existe, às vezes, uma forma de dizer que o plástico sempre é de uma forma, assim, ruim, né? Maléfico, né? O vilão da história. Mas é um produto diferente, que tem seus usos e usos, que tem seus benefícios, às vezes, muito maiores, né? O que acontece de diferente é, por exemplo, vamos lançar agora produtos só recicláveis. Hoje eu não tenho nem demanda, eu não recebo a demanda desses produtos recicláveis para fazer essa linha, entendeu? Então são questões sociais, né? Mas no geral, ele é muito mais benéfico nesse processo em máquinas agrícolas do que o outro, né? E tu trabalha somente com a parte do agro e da pecuária, ou tem alguma outra cadeia que dá para... Não, é bem genérica. Hoje nós estamos no agro pela questão aqui que aqui é um polo de máquinas agrícolas, localização as indústrias, das né, indústrias de soja, né, nessa parte assim. Mas a gente atende empresas, até a gente atende multinacionais, por exemplo, questão de bebedor de água, de indústria fora do agro, né? Alimentício, temos empresas alimentícias que a gente atende, então, até multinacionais. Então, o que eu disse, muito versátil, amplo, né? Até no começo é interessante, assim, fui ver o processo, né? Contar a história rapidinho, e daí na primeira semana eu não conseguia dormir de tanta ideia que tinha. Meu Deus, posso fazer construção civil, posso fazer brinquedos, né? Hoje fornece para empresas de brinquedos também, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E isso até dificultou um pouco para criar o foco na pecuária, né? Então, eu posso fazer para construção civil, posso fazer brinquedo, posso fazer pecuária, e no fim a gente focou, né, em algumas nichos. Tem muitos projetos até que foi feito no começo que não foi, que está engavetado ainda para sair. Mas é interessante essa parte, né? Até no começo, eu me lembro que era eu que operava as máquinas, e daí nós tínhamos uma peça teste que tinha que ser entregue na segunda-feira. Daí, vamos fazer o quê? Tive que apelar para a família, meu pai ajudar a carregar lá, minha mãe no sábado de noite, lá nós tirando peça, entendeu? Hoje é bonito, né? Mas, foi perrengue, né? No sábado, no domingo ali, né? Tipo, é que não tinha o que fazer, né? E, senão tinha que atender o cliente. E esse foi o cerne de... Legal, é interessante ver que não é só o que a gente vê, né, nas redes sociais, tudo prontinho, tem bastante perrengue aí por trás. E, Rodrigo,
Hoje, assim, a Multiplas, ela tá, além do tu tá no agro, né, e feiras, o que tu tá participando, assim, até para o pessoal também saber onde te encontrar. Esse ano, eu sei que tu vai participar de algumas, aí como é que tá a estruturação desse ano para ti? Esse ano nós participamos da Expo Direto, aqui em Não Me Toque. Agora, a próxima feira que vamos estar presente é na Agroleite, em Castro, né? Que é agora, daqui uns dias, né? É agora, final do mês. Final do mês aí. Meio mês de agosto, né? E depois vamos estar na Expo Inter, né? Nosso foco ainda, por enquanto, está sendo... A gente vende para todo o Brasil nossos produtos, mas nosso foco principal está sendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estamos indo aos poucos, né? E até pela questão de são produtos de grande volume, né? Uma questão de facilidade, às vezes, de frete. Né? Então, é o nosso foco de feiras esse ano. E só para tu falar para o pessoal também, que até o pessoal que te conhece, que está, né, assistindo e escutando, tu vai mudar de lugar esse ano na Expo Inter, né? Isso, esse ano na Expo Inter nós vamos estar junto ao pavilhão dos bovinos, né? Nós temos uma parceria lá junto com um parceiro que é a Corte, de Uruguaiana. Então, estamos, vamos dizer, melhor localizado ao nosso público, né? Sim, mas porque antes nós estávamos junto às máquinas agrícolas, tudo bem, a gente, né, também é o nosso cliente, mas a abordagem dos nossos produtos finais é da pecuária, né? Então vai ficar melhor localizado. E como tu vê esse mercado? Vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica aqui. Esse mercado da pecuária esse ano, assim, como é que ele está? Ele deu uma retomada? Porque é um mercado que oscila bastante, como o do agro também, né? A pecuária nossa, o que acontece? A gente começou pela pecuária leiteira, porque é um público que se preocupa melhor com a qualidade da água, com a limpeza dos bebedouros, né? E o leite, basicamente, precisa muito de água limpa, né? Então, começou na pecuária leiteira. E a pecuária leiteira, a gente sabe de que tem esses altos e baixos, né? É muito inconstante. Então, a gente vê bastante gente fazendo investimentos também, até diminuir um pouco de produtores, né? Mas também a gente está vendo que o pessoal está investindo mais nessa área, né? Tem se preocupado mais, talvez pelas margens ser menores. Sim, tem botado mais na ponta do lápis, então, e feito estratégias... Exatamente, então consegue, vai investir num bebedouro, numa estrutura maior. A pecuária de corte passou também uma dificuldade muito grande na seca agora, né? E então na seca o pessoal procura mais que agora precisa mais um bebedouro, que daí assim o bicho toma mais água e é mais benéfica quanto mais água ele toma. É que nem nós, se tiver aqui na nossa frente uma garrafinha, a gente vai ficar tomando mais água do que em melhor qualidade do que lá no açude, lá que vai ter água mais longe, mais suja, os maiores não vão deixar os menores, né? Então, só que depois que o pessoal da pecuária leiteira começou a utilizar, a pecuária de corte também agora é um pouco mais tardia, mas também está investindo porque dá retorno, né? Um pouquinho a base de água que o bicho toma por dia, já ganha em peso, né? Que o gado é em peso. Então, tem sido muito benéfico e a gente está muito empolgado ainda com esse mercado. É interessante essa tua colocação, até porque a pecuária não é meu mundo, né? Então, eu conheço um pouco desse lado. Mas, e a gente tem discutido aqui em vários podcasts também aqui, né, nossos aqui, o pessoal tem se preocupado mais, colocar as coisas mais na ponta do lápis e ver que não é um gasto, e sim um investimento, né? E então o pessoal da pecuária também está indo mais para essa linha. Bom, Rodrigo, né, eu acho que aí tu falou bastante a respeito do empreendedorismo aí da tua empresa, né? Isso aqui é papo, acho que por umas 2 horas a gente ficaria falando aqui tranquilo, né? Mas nosso tempo é um pouco escasso. Então, assim, eu vou deixar o microfone aí para tu falar se tu tem alguma dica para o pessoal, né? Até fala um pouco aí da tua empresa, onde o pessoal pode te encontrar, nas redes sociais aí, o microfone é teu. Tudo bem. O que eu posso dizer para o pessoal que quer empreender é se preparar, entendeu? Principalmente assim na questão do capital de giro, ter uma reserva, né? Porque que nem, como comentei ali, não tem muita
não tem muita margem No início não consegue muito crédito. Não consegue muito crédito e tu não consegue ter muitos dados do futuro, de quanto tu vendeu, você programar, quanto tu vai vender, essa programação, né? E ter uma equipe forte, né? Uma coisa que eu tenho muito orgulho da nossa equipe, né? Então, contratar as pessoas, não ter medo de investir nas pessoas também, né? E nessa, que é isso que nós tivemos maior dificuldade, né? Hoje nós temos orgulho da nossa equipe e nós tivemos muito problema, assim, dessa questão de crédito, né? Então, e tem que ser persistente, não desistir, logo, né? É o ponto crucial da coisa, né? A Multiplas, até quem puder seguir nós nas redes sociais, é @multiplas.plásticos, tanto no Instagram e no Facebook. Nosso site é plásticosmultiplas.com, tanto para comprar nossos produtos como para desenvolver algum produto novo, né? Se a gente quer desenvolver uma máquina, uma proteção de correia, por exemplo, uma caixa de semente, esse tipo de produtos, é só entrar em contato conosco, né? A gente ficou muito feliz também de estar aqui com vocês hoje, trocar esse bate-papo, né? Que nem você disse, teria muitos pontos, muita história para contar do início, que fica muito marcante, né? As dificuldades, mas também tem a parte satisfatória depois que dá certo. Essa é uma satisfação muito grande quando a gente lança um produto e vê que ele deu certo e o cliente gostou e mandou foto, mandou vídeo, tá funcionando, resolveu o meu problema, né? Isso é o que dá a satisfação dá vontade de continuar. De continuar, né? Lançamos a primeira modelo, não ficou exatamente de como a gente imaginava, mas a gente vai melhorando ao longo do tempo, vai escutando os clientes, então isso que é uma satisfação enorme para nós. Muito bom. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aí, a gente é amigo de longa data, né? Então sempre acompanhei de perto aí a Multiplas, eu tenho um orgulho enorme do teu trabalho aí, da tua insistência, da tua resiliência, né? A gente sempre conversa a respeito aí de empreendedorismo da empresa, então eu só tenho orgulho. Te agradeço imensamente por ter aceitado o convite do pessoal para participar aqui conosco. O pessoal aí segue, vai atrás, dá uma conversada aí com o Rodrigo, né? O guri é bom de papo aí. E também convido a todos para acompanhar o GZ Podcast. Segue lá nas redes sociais, no Spotify, Instagram, @Grasmec. E também para os próximos episódios que muito mais convidados estão por vir. Até mais! GZ Podcast Grasmec. Inscreva-se em nossas redes sociais.